Gomes Bezerra. O criminoso não estaria cumprindo as medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça para garantir o benefício de deixar a cela da cadeia. O caso ainda causa uma grande revolta e indignação, inclusive no meio jurídico. O nosso repórter José Porto conversou com o promotor de justiça Jaime Romachelli, que pediu o retorno de Carlos Alberto Bezerra para a cadeia. É com você, Porto, vamos lá. Olá, René Marcelo e a todos que nos acompanham aqui no Cadeia Neles. O crime bárbaro aconteceu em 18 de janeiro de 2023, quando a Thaís Machado e o namorado dela, o Irã César Moreno, foram mortos a tiros quando entravam no condomínio no bairro Concil, aqui em Cuiabá. Desde então, esse caso ganhou uma repercussão muito grande, porque o assassino, réu confesso, é filho de um político de Mato Grosso, ou seja, um deputado federal, Carlos Alberto Gomes Bezerra, de 57 anos, que matou então a sua ex-companheira, a sua ex-namorada, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. A Thaís estaria levando o namorado, inclusive, para apresentá-lo à família dela, estava retomando a vida dela. Depois disso, Carlos Alberto Gomes Bezerra foi preso e desde então, do primeiro momento, a defesa dele vem alegando que ele tinha sérios problemas de saúde, que algo pode ter até inclusive levado ele a cometer esse crime hediondo por causa da saúde dele, provocada principalmente por uma doença de base como o diabetes. Eu vou conversar com o promotor de justiça, Jaime Romachelli, que já está com esses encaminhamentos e o Ministério Público tenta agora revogar esse benefício do preso. Ou seja, promotor, há primeiro uma revolta muito grande. A gente fala da questão do feminicídio, é um crime que aterroriza as mulheres, a sociedade de Mato Grosso. E esse homem não vem cumprindo com as medidas cautelares. O que leva o Ministério Público a pedir a revogação dessa prisão domiciliar? Perfeitamente, José. Você fez uma síntese muito fiel aí dos fatos. E nós, o juízo da primeira instância, o Ministério Público, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, né, tomando ali as medidas que são tomadas em todos os casos de que tem essa gravidade dessa proporção, né? Então foi um fato que realmente extrapolou assim, todos os limites de tolerância, né? O camarada matou lá a ex-mulher e o namorado dela em plena luz do dia, no pleno centro da cidade, desafiando aí todos os limites aí de respeito à vida em sociedade. E em seguida foragiu, em seguida foi preso e no dia 17 de novembro de 2023, ele obteve um habeas corpus perante a segunda Câmara do Tribunal de Justiça, permitindo o tratamento em casa, sob a alegação de que no presídio não teria condições de receber o tratamento para diabetes e tal. E dentre essas condições que foram impostas pelo Tribunal de Justiça para a permanência na residência, foi a permanência 24 horas dentro da residência, não só saindo mediante permissão judicial. O número 2, o monitoramento eletrônico. 3, a entrega de passaporte. 4, que é o item que houve descumprimento, a apresentação em 90 dias de laudo demonstrando a evolução clínica da doença, a situação da doença, para que o juízo analisasse a necessidade de continuidade ou não dessa prisão, dessa liberdade, prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? E observando ontem, analisando o processo ontem, logicamente, que a defesa pediu a prorrogação da liberdade, que é uma liberdade, né? Uma liberdade, o camarada está na residência, no conforto da residência dele, né? Ontem analisamos esse pedido da defesa. A defesa trouxe um laudo do Instituto de Perícia, estranhíssimo laudo lá, que não faz menção a doença nenhuma dele. Diz que a doença é diabetes, esse laudo não faz menção a nenhum tratamento para diabetes. Não aparece uma análise real da situação de saúde dele anterior, uma análise da situação durante o tratamento, uma análise momentânea para justificar ou não a prorrogação. O que esse laudo faz é vestir o terno, eu usei essa expressão no meu parecer, vestir o terno do advogado e fazer uma relação de reivindicações para que o sujeito continue solto, né, dizendo que há necessidade da soltura dele para fazer novos exames. Então foi feita uma relação de exames que ele fez, exames de vista,
tratamento dentário, radiografia dentária, né? Só faltou colocar lá o exame de harmonização facial, porque até cirurgia de catarata agora está relacionado como necessidade para ficar solto para fazer esse exame. Ou seja, isso no último prazo que seria para apresentar esse relatório. Isso no último dia. No último dia foi apresentada essa relação de exames, né, como se fosse assim, de urgência, vamos lá reivindicar, que senão vai ser revogado. Né? Então, vemos com isso, José e os telespectadores do programa Cadeia deles, que há uma evidente intenção de manter a pessoa solta, usando desses benefícios, aproveitando desse contorcionismo que foi dado na interpretação da lei, feito um contorcionismo para mantê-los soltos. Nós, na violência doméstica, temos lá 4, 5 réus em situações semelhantes que estão presos. Tem um advogado preso, ora. E o camarada não matou a vítima, ele tentou matar. Está presinho. Dependente de entorpecentes, poderia alegar isso para ser solto. Está mantido, está preso. Já entrou com HC, não foi solto. Por que esse um tem tratamento diferente? Promotor, tem essa questão. Promotor, tem essa questão. Ou seja, ele é filho de um político, né, de uma pessoa muito conhecida, né, que é o deputado federal Carlos Bezerra, né, ou seja, já foi autoridade máxima desse estado, e infelizmente tem essas questões todas. Ou seja, pode estar havendo uma diferenciação da aplicação da lei, nesse caso do Carlos Alberto Gomes Bezerra, que é um homem que cometeu um feminicídio, é um crime hediondo que a sociedade vem combatendo. Ele também cometeu um homicídio qualificado e agora nessas condições, ou seja, faz de tudo para não voltar para a cadeia. Eu gostaria de não acreditar nisso, mas me vejo forçado a acreditar. Então nós vemos que é uma diferenciação nesse caso, infelizmente, na justiça. Infelizmente. Ué, que diferença que tem este caso desse maluco lá no interior que matou 7 pessoas com uma espingarda 12? O número de vítimas? Então, se soltássemos esse sujeito que matou 7 pessoas hoje, qual que seria o reflexo para a sociedade? Ah, hoje o sujeito matou porque estava emocionalmente alterado em razão da separação. Ora, já tinha separado da vítima há diversos meses, já estava tudo resolvido a situação. O camarada vinha fazendo uma investigação secreta lá, perseguindo a vítima, seguindo cada passo da vítima com a intenção de matá-la. Né? E hoje a sociedade vê o sujeito solto. A gente vê os operadores da lei da Maria da Penha, os juízes, os delegados, as delegadas. A pessoa vê esse caso, fala desse caso, assim, com aquela extrema frustração, vendo, puxa vida, mas o sujeito está solto, que moral que eu tenho para trabalhar no outro processo semelhante? E existe um outro lado, promotor, que é, infelizmente, estimular até a prática desse crime, haja visto que um criminoso desse porte, do Carlos Alberto, acaba tendo um benefício. Ou seja, de alguma maneira ele autoriza outros criminosos, homens violentos, a praticar o mesmo crime. Perfeitamente. Quer dizer, todo o trabalho de conscientização, todo o trabalho de contenção aí desse tipo de comportamento, e o estado de Mato Grosso vem sendo líder aí ainda nesse tipo de crime, né, é jogado por água abaixo, porque funciona como se na teoria tivesse muito bonitinho e na prática não funciona, né? E a gente percebe também que no momento em que acontece esse tipo de situação, a medida que mantém o réu solto, além de servir de estímulo para que outros pratiquem crime semelhante, atrapalha a apuração. Neste caso, por exemplo, a apuração já ocorreu? Ocorreu em parte, porque ainda tem um julgamento perante o plenário do júri, que tem que repetir lá toda a fase instrutória, ouvindo as testemunhas, né, ouvindo possivelmente os peritos, que o advogado possivelmente vai querer ouvir. Então, é uma estratégia assim, de chegar naquela fase do plenário e desanimar essas pessoas de ir lá, desencorajar, por exemplo. Medo, né? Medo. Equação, né? Então, a pessoa olha e fala, pô, o sujeito como matou 2, não aconteceu nada, eu vou vir aqui mostrar minha cara e depor perante o tribunal do júri. A família das vítimas também. A família das vítimas está aterrorizada. Eles estiveram no núcleo de defesa da vida, aqui no Ministério Público, e foi feito um laudo que está juntado ao processo na página 1479, que mostra que estão tendo, inclusive, problemas psíquicos. A mãe, o irmão. Então, o tamanho foi um impacto na vida deles e tamanho continua sendo um impacto com a liberdade do cidadão. Com esse homem solto, né? Ou seja, o medo deles só aumenta. Só aumenta. O senhor já pediu a revogação. Tem um prazo para a Justiça analisar como é que está esse encaminhamento? Isso, esse pedido foi encaminhado para o juízo, né? Está disponível para o juiz que está atuando na primeira vara. Eu não sei se vai ser a juíza titular ou uma pessoa que a esteja substituindo. Não tem prazo, mas em virtude da urgência, certamente será dado
um tratamento lá com celeridade, né? Então, com certeza absoluta, o juízo será sensível em analisar o que foi colocado ali, que é nada mais que a realidade dos fatos, né? Ou seja, a cobrança do Ministério Público é que esse homem, Carlos Roberto Gomes Bezerra, feminicida, assassino, volte para a cadeia. Volte para a cadeia e lá permaneça até o julgamento e cumpra a pena, porque uma estratégia também da defesa, pouca gente fala nisso, uma estratégia da defesa em casos graves, assim, cometidos contra a vida, é conseguir a liberdade do cidadão, mantém ele solto para ele conseguir adiar ao máximo o júri, porque aí vai apresentando lá atestado médico do advogado e do paciente, e consegue adiar, consegue distanciar para esfriar, para a sociedade esquecer a gravidade do fato, né? Então, estando preso, não, vai para o júri e tem um prazo menor para ser colocado em julgamento, né? Então, há necessidade de que isso ocorra. Permaneça preso, vá para julgamento, fixe a pena. Se não fizer isso, não está cumprindo a pena agora, não está preso agora cautelarmente. É possível acreditar que num futuro, daqui 4, 5 anos, ele seja condenado e vai cumprir alguma pena? Então, é mais difícil ainda. Ficaria mais difícil ainda. Obrigado pelas informações. Jaime Romaquelli, que é o promotor de justiça, que cuida desse caso. Portanto, essa expectativa agora da análise por parte da Justiça desse pedido do Ministério Público de Mato Grosso para que seja revogado esse benefício da prisão domiciliar de Carlos Roberto Gomes Bezerra, que matou a tiros a sua ex-companheira, a Thaís Machado, uma advogada, e também o seu namorado, na época, o William César Moreno, foram mortos no condomínio aqui em Cuiabá. Portanto, essa expectativa agora de que encaminhamento que a Justiça vai adotar perante esse pedido do Ministério Público Estadual. Com as imagens, Valdeir de Moraes, José Porto para o Cadeia Neles. Olha, muito obrigado aí, José Porto. Primeiro eu quero uma salva de palmas aí para o promotor Jaime Romaquelli, doutor Jaime Romaquelli, que teve a coragem que a população tanto pede para dizer, peraí, tem alguma coisa errada. O cara tá solto porque tem diabetes? Quantos presos estão na PCE agora, nesse momento, que também tem diabetes? Estão presos. E às vezes por crimes menores do que um duplo homicídio. Que como disse o doutor, foi premeditado. Não sou eu que estou dizendo. É o processo. Não é o René Marcelo, está lá no processo. Estudou as vítimas e tal e coisa, e foi atrás, tirou a vida tanto da ex-namorada com o namorado novo. Não é o René Marcelo que está dizendo, está tudo no processo. Agora, parabéns, doutor Jaime, parabéns, porque isso faz com que a população mato-grossense, a população brasileira que nos assiste agora, acredite que ainda temos chance de crer em uma justiça. Porque nós estamos cansados de ver nesse país aqui, doutor, as pessoas saírem na audiência de custódia, colocarem tornozeleiras, agora, por causa de uma diabetes, exigir uma prisão domiciliar. Pelo amor de Deus! Parabéns! Eu quero aí a sua participação. Manda aí, 9987-2056. O que é que você acha aí, ó? Tá até na manchete hoje aqui do jornal A Gazeta.